espero que a minha voz desta vez não esteja toda crecuda, porque eu estava a editar os 2 últimos episódios que eu tive aqui a falar sozinha e eu apercebi-me que nos 2 últimos episódios, ao início, eu comecei o podcast a dizer eu hoje a minha voz está toda miserável porque... E depois fui editar o seguinte e dizia a mesma coisa e eu fiquei... então não me precisas dizer, porque se isto vai ser a tua voz normal em todos os podcasts, cala-te, ok? Mas eu acho que não, desta vez não, tipo, fui sair esta semana, mas recuperei bem. Hoje eu não sei se o podcast vai ser mais curto, porque eu estou a gravar mesmo antes de jantar. E uma cena, por acaso, olha, estão a ver? É que eu disse só que estava a gravar antes de jantar e já me lembrei de uma coisa para dizer. Mas pronto. O que eu ia dizer era... Eu estou mesmo a gravar antes de jantar e, por acaso, não sei se vocês têm isso em vossas casas. Em vossas casas? Mas, por exemplo, eu sempre estive habituada a jantar... ou outra refeição, almoçar, não é? Tirando o pequeno almoço e jantar, sempre que é feito em casa, fazemos sempre, eu faço sempre ao mesmo tempo que os meus pais, fazemos sempre os 3. Ou seja, estar a falar disto para mim até é estranho, porque para mim é assim que é normal, lá está. Para mim é normal, quando vou almoçar e por acaso estamos aqui todos, é sempre ao mesmo tempo, a menos que eu esteja sozinha em casa, claro que eu é que decido quando vou, mas quando estão os meus pais... Temos sempre a refeição juntos, à mesa. Não é tipo, olha, ainda não estou com muita fome, se calhar como daqui a bocado. Isso normalmente nunca acontece, portanto, costumamos ter sempre ao mesmo tempo. E, por exemplo, se a minha mãe tem uma reunião mais tarde, nós costumamos jantar entre as 8 e as 9. Se ela tem uma reunião só até às 9, ou eu quando tinha treinos presenciais, lá está, pronto. Ou quando tenho outra coisa, se não for tipo até às 11, não é? Se for a uma hora assim, ainda perto das 8, esperamos uns pelos outros para jantar. E por isso é o que também está a acontecer agora um bocado. O meu pai foi buscar a minha mãe para uma reunião e não sei se eles vão demorar muito tempo, por isso é que também disse que não sabia se ia ser muito extenso, até porque não tenho muitos tópicos, porém estão ok. Sinceramente. Pronto, por acaso eu acho que é uma coisa que eu gostaria de manter quando criar uma família, é termos sempre as refeições juntos. Por acaso há boas famílias que fazem o pequeno almoço com uma refeição juntos, porque é tipo iniciar o dia, não sei o quê. Mas como eu treino de manhã e só como depois, e foi mesmo uma coisa que nunca nos habituámos a fazer juntos, porque muitas vezes ou um de nós não come, ou por acaso o pequeno almoço não damos assim muita importância, nem a nível de comida, nem a nível de parte social, mas era uma coisa que eu gostava de manter nas refeições assim, se calhar maiorzitas, tipo almoço e jantar, era fazer sempre em família e tentar conciliar sempre os horários, e é quase como uma questão de respeito, não é como se nós estivéssemos tipo, ok, temos que ir jantar agora, mas ser uma coisa que nós associamos a ser normal, a um hábito que criamos, e depois uma questão de respeito e também um valor enquanto família, pelo menos essa é a percepção que eu tenho ao fazer isso intuitivamente. Eu não penso nisso, mas lembrei-me agora porque eu sei que isto também não acontece. O contrário também acontece com muitas famílias, simplesmente comerem à hora que apetece, tipo uns dias jantam, outras vezes jantam mais tarde, mais cedo, etc. E tudo ok, claro que por mim cada um faz a logística que quiser e que se sentir melhor, mas para mim o que faz mais sentido, e muito provavelmente por ter sido sempre influenciada e educada assim, é ter a refeição ao mesmo tempo. Até porque, por exemplo, os meus pais trabalham durante o dia, mas o trabalho em ambos os casos, nomeadamente o da minha mãe, exige que eles trabalhem extra horas
Depois em casa, claro que não é remunerado, mas é um trabalho que é preciso ser preparado. E por isso, muitas vezes, as refeições em épocas que o trabalho exige mais são as únicas alturas em que nós estamos juntos a falar e mesmo sentados no mesmo espaço. Por isso acho que é mesmo importante isso. E para mim, lá está, é normal. Mas pronto. Uma das coisas que eu tinha para falar aqui... Uma das coisas que eu tinha para falar aqui hoje é um assunto que me passa tantas vezes pela cabeça, porque sou confrontada tantas vezes com isto, e agora estar a dizer isto parece assim bué sério, e embora não seja sério, nem seja um assunto nada polémico ou de debate internacional, aposto que quando eu começar a falar toda a gente se vai relacionar e vai pensar em alguém que sabe que é assim. Mas é pessoas com personalidades fortes e que automaticamente, ao terem essa personalidade, essas características, tendem a criar mais conflitos, inevitavelmente, do que outras. E muitas vezes são nossos amigos, são do nosso grupo de amigos, e não estou a dizer, já nem estou a falar assim a nível demasiado tóxico, que se bem que tóxico já é demasiado, portanto, bem, não sei. Mas não estou a falar a um nível tóxico, muitas vezes são coisas até simples que passam e que não têm muita relevância, mas apercebo-me várias vezes, até de coisas que se calhar no momento eu fico, nem penso nisso, porque também muitas vezes não têm a ver comigo, acontecem à minha volta em grupos, mas não me afetam diretamente, mas que eu realmente percebo, passado mais tarde eu fico, mas isto aconteceu, parece que já se torna um padrão, e depois começamos a ver que tem a ver muito com X pessoas, e por acaso, eu não estou a dizer isto para me sentir humilde, mas lá está, eu considero-me fora desse núcleo de pessoas, até porque... E eu nem estou a falar assim de uma personalidade forte, eu estou a falar no sentido de... Há poucas pessoas, ou há um certo tipo de pessoas, por exemplo, que eu considero uma dessas pessoas, que são pessoas que fazem cedências, ou seja... umas vezes eu faço isto e tu também fazes isto porque me agrada mais, mas outras vezes eu vou fazer mais as tuas coisas porque eu sei que também gostas. Estão a entender? Estou a dar um exemplo, e acho que é um bocado isso também, a amizade, não estou a dizer só com uma pessoa, em grupo também, é muito de fazer cedências e não criar muitos conflitos, e às vezes isto parte muito de pessoas com, nem estou a dizer com uma opinião forte, porque muitas vezes eu não associo uma opinião forte a isso. Para mim, às vezes eu associo mais uma opinião forte, vincada, lá está, há pessoas que têm a necessidade, e acho muito bem, de mostrarem sempre a sua opinião e os seus valores regularmente, mas quero dizer uma opinião forte no sentido de... Lá está, pessoas que cedem pouco. Eu acho que isto está mesmo intrínseco na mente de pessoas que têm esta personalidade, é que mesmo elas... Eu acho que muitas vezes não se apercebem que estão a fazer isso, simplesmente não lhes passa pela cabeça ver o outro lado e preferem mesmo ficar só com a opinião, e o que querem no momento é aquilo que vão fazer, e nem tem que ser assim coisas em grande, ir a um sítio, ir comer a um restaurante. Isso é uma coisa que me faz mesmo impressão, porque é um bocado assim também que vamos escolhendo as pessoas com quem nos relacionamos, e é muitas vezes assim que surgem conflitos em grupos, e
esses mesmos conflitos deixam umas pessoas de fora e envolve outras, e é assim que também vamos distinguindo um bocado as pessoas e com quem nos queremos dar. Mas, sei lá, às vezes é uma coisa tão insignificante, parece tão fácil de mudar, e lá está, na questão de relativizar as coisas, parece uma coisa que não merece importância, mas é uma coisa que dá asas a tantos conflitos e pronto, olha, lembrei-me, é uma coisa que eu realmente me apercebo algumas vezes e que, pronto, olha, finalmente tenho a oportunidade de falar. Óbvio que também já falo isto com algumas pessoas, mas pronto, assim, para o mundo inteiro. Outra coisa é que, até porque este podcast também não envolve só eu falar de coisas random que vou me lembrando durante a semana porque não tenho mais nada que fazer, mas também falar sobre filmes, séries, livros e podcasts. Acho que a arte que eu consumo não vai muito por além destes 4. E por isso eu gosto sempre de partilhar na minha página do Instagram filmes, séries, livros e podcasts, ok? Eu não vou repetir isto. Por isso eu vou dizer tipo arte. Eu gosto de partilhar conteúdos e arte que eu consumo nas minhas histórias. Aliás, eu ontem criei não 2, porque não cabia só num, criei 2 destaques, porque eu, não me considero uma influencer, não, nada, nem perto, nem, exato, eu nem sequer penso nisso, mas muitas vezes eu vou a perfis de pessoas que eu sei que também costumam publicar, até mesmo na questão dos restaurantes, e eu vou mesmo ao perfil de pessoas que, são comuns, como eu, seres comuns. Vou muitas vezes às páginas do Instagram dela porque lembro que há uns tempos terem posto não sei quê, mas não me lembro bem como é que se chamava, o nome do restaurante, o título do filme, e vou à página e depois nunca mais encontro. Eu fico, estão a ver como essa pessoa me podia ter influenciado e ajudado, por isso eu fiz isso para o mundo. Mas eu sei que eu tive que criar 2 destaques, ou seja, mais de 100, acho que são 100 que podem estar por destaque, mas não, 100 é muito, esqueçam. Pronto, mas eu não sei quantos é que podem estar por destaque, mas eu não publico todos os conteúdos que eu consumo, obviamente. Eu publico aqueles que eu acho que são relevantes de ser consumidos depois de eu já ter consumido, entendem? Tipo, há coisas que eu vejo, leio, ouço, como, que não vale a pena, que é tipo, shit, então eu não vou publicar isso. Porque, por acaso, no outro dia estava a falar com uma amiga minha e ela achava que eu punha mesmo tudo aquilo, por exemplo, de filmes que eu via. E eu disse, não, eu só ponho aqueles mesmo que eu gosto. E acho que... E que eu gosto, lá está, de recomendar. Ou seja, as partilhas que eu faço dos conteúdos que consumo são recomendações. Portanto, tudo o que eu publico são coisas que eu gostei e que recomendo. Nunca vão ver cenas de merda. Acho eu. Não sei. Uau, só temos 14 minutos. É incrível como no podcast de comida eu consegui estar para lá a ladrar e mais houvesse. E fiz 40 minutos e tenho 14. Olha, a propósito disto da cultura, e era uma coisa que eu já tenho isto apontado, há 3 podcasts atrás, mas nunca falei porque entretanto fui deixando, se calhar não é tão importante, não é tão relevante, e depois havia coisas e depois o episódio tornava-se muito grande, então eu deixei para agora. Que é uma coleção, porque lá está, eu não queria fazer um episódio inteiro sobre isto porque sinto que não ia chegar, porque não tenho assim até nenhum filme para relacionar com isto, então até poderia juntar um livro e um filme, mas neste caso não tenho mesmo. Mas é uma coleção de livros que eu já leio, eu no outro dia fui pesquisar e eu já leio isto desde 2016, ou seja, eu leio isto há 5 anos e em 2016 eu tinha 15 anos, por isso sinto-me bué culta.
Mas é uma coleção de livros de um escritor americano que se chama Daniel Silva. Por acaso ele tem descendência portuguesa, mas é americano. E são uma coleção de livros. Atualmente não faço ideia quantos é que tem. Estou agora a olhar para a minha estante, mas não consigo contar assim, só de olhar. Tinha que esperar. Portanto, eu vou mandar aí um bitite de 15 livros, para aí uns 15, pronto. Ele lança um por ano, portanto, sim, ele já começou a lançar este livro já há muito mais tempo do que 2016, mas eu só comecei a ler nessa altura, e por acaso quem me recomendou foi o meu pai, porque ele já lia esses livros, e depois começou a ver que eu gostava desse tipo, que eu já vou explicar que tipo é que é, e pronto, se calhar já viu tipo, tinha alguma maturidade para ler sobre isso. Então disse para eu começar a ler e eu amei logo o primeiro e fiquei tipo, bora consumir isto. E na altura ele já tinha pai, sei lá, 7 livros dele. Então eu li todos. Porque eu estou a olhar para a minha estante e é tipo bué de seguidos e depois é tipo só um. E depois não sei quantos e depois vem outro. Porque lá está, eu li até terem saído todos e até aos que ele tinha e depois compro um por ano, que é o que vai saindo. Mas pronto, este tipo de livros, e é dos livros que eu mais recomendo nesta vida, mas pronto, este tipo de livros é um mix de várias coisas, ou seja, tem espionagem, e não estou a dizer tipo livros policiais, vai Força Especial, não tem nada a ver. Tem a ver com serviços secretos de países, embaixadas, governos, ok? Que travam, sei lá, ataques terroristas a outros países. Não sei, é tanta coisa, não é? Cada livro é diferente, mas tem mais a ver com serviços secretos de países. E ou seja, são livros de espionagem, combinados também com a parte, lá está, vou considerar cultura, não sei, mas falam muito de governos, da história até dos países, e como não se passa, por exemplo, só na América, passa-se em muitos países, nomeadamente em capitais europeias, e nós conseguimos visualizar mesmo praças, monumentos, museus, ruas, e por causa disso eu acho mesmo interessante. Fala muito também, lá está, de questões políticas, religiosas. É um livro que eu sinto, e é mesmo assim que eu descrevo, são livros de cultura mesmo, porque pode-se fantasiar pela parte da espionagem, do enredo da história. Tem uma vertente depois mais real, se bem que as missões em que eles estão não são fictícias, tipo, são, porque aquilo é uma história inventada, mas poderiam muito bem ser reais, e muitas são baseadas em acontecimentos que se passaram na história, mas depois tem uma parte mais down to earth, da cultura, e pronto, estarmos um bocado mais atualizados do que se passa no mundo e segredos de estados, não sei. E depois tem também a parte mais pessoal, mais social, mais íntima, a parte de romance, até porque o livro, como todos os livros são constituídos, não, nem todos os livros que são, mas todos os livros que eu leio, não é? Porque eu não leio livros, por exemplo, de autoajuda ou autodesenvolvimento, tipo soft skills, não. Desculpem, eu quero começar a ler esse tipo de livros, porque boa gente lê agora e sinto que são de uma grande ajuda, senão acho que não seriam publicados e vendidos. Mas eu ainda estou na fase de ler puramente por prazer e não para me desenvolver as minhas qualidades e capacidades intelectuais sem ser a minha imaginação. Se bem que lá está, esses livros que eu estou aqui a falar estou um bocado a contradizer, porque eu já disse que aprendemos com eles,
Por isso, esqueçam. Eu espero que não se esteja a ouvir o que a minha mãe está... Porque ela... Esqueçam, outro tópico que eu tenho que falar a seguir. Mas é que... Ok. Pronto. E lá está, depois tem a parte que eu estava a dizer mais romanceada, as relações entre as pessoas, familiares e assim. E por isso, eu acho que é um livro que combina 3 parâmetros e 3 tipos de livros, 3 géneros de livros tão perfeitamente, entendem? É um livro que nunca nos cansamos, porque são livros ainda grandes, no mínimo 300 páginas, máximo para aí 500, também não passa disso, mas são livros que... E o autor consegue conciliar isso tão bem, que nós nunca nos cansamos, mas também não fica, lá está, muito tempo só na missão, muito tempo só na parte familiar, muito tempo só a falar sobre um tema social. Não, ele combina isso tão bem que, lá está, eu consigo desenvolver esta minha opinião sobre esses livros, eu consigo acabar um livro e fico realmente, eu consegui aprender sobre isto, ou ele conseguiu abordar isto e isto, tão bem que eu nem me fui apercebendo, porque fui estando sempre a ler, mas ao fim de estes livros todos que eu já li, é realmente notório e por isso é das coleções que eu mais recomendo, mesmo. Mas pronto, se sou uma pessoa que gosta de mais de outro género de livros, pronto, se calhar não, mas como eu disse, são para aí 12 livros, por isso não custa assim tanto, ok? E por acaso estou a olhar e o primeiro nem é dos maiores, aliás os primeiros livros que saíram foram até os mais pequenos, portanto aqui está, uma oportunidade. Este verão li 2 porque eu já não lia pelos vistos há 2 anos, não sei, ou então tinha livros em atraso, não sei, e por acaso estes 2 últimos eu não os comprei, eu arranjei na internet em português de Portugal, eu não sei, isto foi a minha maior conquista deste verão, foi arranjar estes 2 livros em português de Portugal, porque se fosse em português do Brasil eu matava, pronto, mas eu consegui, leram-se bastante bem, gostei muito, claro, como sempre, e lá está, estes livros, se nós lemos individualmente, dá para perceber porque não incide só na parte das relações pessoais e no espaço familiar, porque as missões são individuais, entendem? Se bem que depois vão aparecendo pessoas numa determinada missão que vão ficando para a história geral em si, e por isso quem já leu todos vai percebendo isso, se calhar quem não leu também não se apercebe que há essa conotação, por isso também não vai fazer diferença. Por isso eu diria que, não, por um lado, não é preciso ler todos, pode-se ler um assim a metade, mas se uma pessoa gosta, lê o primeiro e gosta, acho que sim, faz sentido ler a coleção toda por ordem. Agora, se quisermos só ler um aleatoriamente porque sim, pronto, não é assim tão relevante. Entusiasmo! Consegui falar 10 minutos só sobre isto. Perfeito. Adoro esta coleção, recomendo a toda a gente. Já saiu um novo livro de 2021, mas eu acho que ainda só em inglês e eu queria esperar que houvesse em português, mas se eu não esperar, tento ler em inglês. Se bem que lá está, como são livros mais complexos, com termos se calhar um vocabulário que eu não estou tão à vontade, eu gostava mais de ler em português. E o que eu estava a falar há bocado, que eu estava à espera que ninguém estivesse a ouvir, é porque eu não vou dizer que não sei, porque eu tenho a certeza que sofrem do mesmo problema. São mães a falar alto. Tipo, a minha mãe chega à casa e ela está a falar para o meu pai, mas está tipo 200 decibéis acima do normal. Eu acho que já nem é capacidade humana, nem é biológico, aquilo é sobrenatural.
é que eu estou aqui de porta fechada e às vezes estou em reuniões, é tipo, tenso. Mas pronto, sinto que toda a gente sofre desse problema, portanto não sou a última bolacha de pacote. Não. Nesta saga de estar a falar sobre arte, conteúdos que eu consumo, outra coisa que eu queria falar, até porque me aconteceu esta semana, é pessoas que adormecem ou vão ao telemóvel em filmes ou séries. Se bem que eu não tenho uma opinião definida, porque eu sou os dois, entendem? Eu sou a pessoa que adormece e vai ao telemóvel quando não me está a puxar o filme, ou simplesmente porque me apetece, entendem? Se bem que eu não fico longos períodos no telemóvel, tipo 1 minuto só vejo notificações e paro, entendem? Mas adormecer, pronto, isso já está fora do meu controle. Isso já nem sei quanto tempo é que é, porque lá está, não tenho noção. Mas ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa que, por exemplo, vai ao cinema com uma amiga, com um amigo, não sei, e passo-me se estão tipo a falar uns com os outros ou no telemóvel durante o tempo. Eu fico, mano, tu acabaste de pagar um fucking bilhete para estar aí e nem é isso do bilhete, é tipo, mano, está assim tão mal, é que eu estou bem interessada no filme, ok? Então é tipo mixed feelings aqui, porque eu sou as duas pessoas, ok? Por isso eu sinto que não posso ser contra isto, porque eu sou o próprio isto. Mas eu queria saber, e vocês? São a favor ou contra disto? É que isto é daqueles tópicos que deviam ser debatidos tão mais regularmente. Normalizem adormecer e ir ao telemóvel em filmes. Se a pessoa que está ao vosso lado não está a gostar e apetece ir ao telemóvel, ou está a ser uma seca e adormece, ou está cheia de sono e adormece, whatever, o que importa, se vocês estão a ver o filme, então, se o filme está a ser interessante para vocês, façam isso por vocês. Tipo, o que é que interessa? A outra pessoa estar ou não a ver o filme não vos vai beneficiar em nada. Não é por ela estar a aprender com esse filme que esse conhecimento vai passar para vocês. Portanto, se vocês estão a gostar de ver o filme, vejam e caguem na outra pessoa. Ao mesmo tempo, se são vocês a adormecer, se vocês são a pessoa que adormece e vai ao telemóvel, normalizem isso. Tipo, se vocês adormeceram, bem, que vocês não têm meio culpa, a menos que tenham feito propósito para adormecer, mas eu acho que isso é um bocado estranho, portanto, olha, aconteceu, ou voltam para trás porque querem, ou então não, e aí cagam só nesse filme, entendem? Ou então vão ao telemóvel. Vocês é que estão a perder, eu incluída, porque muitas vezes é o que me acontece. Ninguém sai lesado, ok? Toda a gente tomou as suas decisões, cada um arca com as consequências, mas ninguém sai lesado involuntariamente, portanto, o que importa? Isto é bem engraçado porque, querendo eu fazer um podcast também sobre estes temas da cultura, nomeadamente filmes, são coisas visuais, e séries, estar a dizer que adormecer e ir ao telemóvel é ok, porque eu sinto que quem gosta de abordar estes temas em podcasts, lá está, tem opiniões bué vincadas do que eu estive a falar há bocado, sobre não fazer isto. Isto é tipo, não, isto é uma red flag, não. Mas eu simplesmente não quero saber, ok? Portanto, eu acho que esta é a minha opinião principal. Eu estava a dizer que não sabia muito bem, porque eu sou ambas as pessoas, mas sinceramente acho que sei. E agora, para finalizar o podcast, até porque eu achava que não ia ter muito para falar, entretanto vamos em meia hora e por mim ficava aqui, porque podia ser simplesmente um episódio mais pequeno, mas I don't give a shit, porque eu já fiz o que eu vou fazer a seguir já está feito, portanto agora não quero adiar. Então, como eu achava que ia ser mais pequeno, eu deixei uma caixa de perguntas no Instagram do Eu Nunca, para pessoas me dizerem de coisas que nunca fizeram,
ou coisas que eu nunca fiz, porque eu sinto que eu publiquei aquilo no meu Instagram e as pessoas só me deram expose, ok? Mas as pessoas acham eu vou conseguir contornar a situação e eu vou conseguir explicar e daí sair um tema todo elaborado. No entanto, eu sou inexperiente nisto, portanto esqueci-me de tirar print e agora tive que ligar os dados. Ai, fuck. Só me deram expose, juro. Ai, há aqui uma amiga minha que ela me escreveu, pai, 6 eu nunca. Chill, ok? E depois queixam-se que os episódios são grandes, pá, mandam-me 6, logo só uma pessoa e depois só tem tipo mais de 2. Não faz mal. Ok, então vou ler o primeiro. Eu nunca comi arroz na francesinha e eu sei porque é que ela está a dizer isto, porque não sei se seguem a Mariana, a Mariana in Style no Insta, mas ela no outro dia pôs uma... Quando ela come francesinha no Porto, ela costuma dizer que gosta de comer com arroz e francesinha não se come com arroz, ok? Isso é conhecimento geral. Por acaso não se aprende nessa coleção de livros, ok? Mas é conhecimento geral nacional e pá, imaginem, é daquelas coisas, eu não como, só como com batata frita, mas eu também não como assim francesinha tão regularmente, embora amo, e é daquelas coisas que eu não quero saber, pronto. Eu nunca cheirei os meus sovacos. Filipe, eu sei que tu cheiraste, ok? O suposto de dizer eu nunca é tu nunca teres feito. Toda a gente cheira aos sovacos, ok? Normalizem cheirar axilas. Pode ser discretamente ou não, dependendo do espaço onde estão ou da vossa dignidade, mas toda a gente cheira sovacos. E pior, outro tema que sai daqui é pessoas que têm o cabelo longo, como eu, muitas vezes estamos a fazer exercício, ou não, mas normalmente acontece quando estamos com camisolas de cavas, manga curta, ou mais suados, e o cabelo fica preso debaixo dos sovacos. Mesmo tipo preso, tem que ir lá tirar com a mão, porque ele não sai. Pá, dá-me um melão, juro. É depois puxa o cabelo fica suado, e é tipo toda uma logística. Pá, não sei, isto devia estar melhor articulado. Deus, quando criou o corpo, não pensou bem nisso. Outro, eu nunca tomei banho durante 3... eu nunca não tomei banho durante 3 dias. Pá, imaginem, eu não vou dizer que isto é óbvio, porque aposto que boa gente nunca fez isto, mas sim, eu já fiz isso. Já fiz isso durante a pandemia, porque uma pessoa estava com uma saúde mental degradada, miserável, pronto, e além disso estava 24/7 em casa, portanto, para que tomar banho, não é? Já fiz isso em acampamentos, porque, pá, entre escolher tomar banho de água fria depois de uma montanha, tipo, subir, não é uma montanha, mas é subir, grande subida, e tomar banho de água fria ou ficar porca always. E acho que foram, assim, os únicos momentos, sinceramente, em que eu fiquei 3 dias, porque 3 dias parece muito. Imagina, eu nunca fico 3 dias sem me lavar, isso não. Mas tomar banho, tipo, cabelo e corpo, cabelo e corpo já fiquei. Tipo, os dois, entendem? Juntos. Porque para mim isso é que é tomar banho. Tomar, tipo, um duche, é tipo lavar só o corpo, ou tipo, podemos lavar todos os dias, tipo, no bidé. Isso é tão mal, eu tipo, lavar só os vagos, entendem? Ou seja, eu nunca fiquei 3 dias sem me lavar, mas já fiquei 3 dias sem tomar banho. Pronto, isto a seguir, malta, são exposes. Eu não posso abordar estes assuntos aqui tão publicamente, até porque eu não sei que público é que isto vai alcançar, e nem estou a dizer em termos de quantidade, estou a dizer mesmo especificamente que pessoas é que vai alcançar. Portanto, esta fica só para nós. Mas eu nunca roubei, é a próxima. Eu orgulhosamente posso declarar hoje que eu nunca roubei, e sei que isto, sim, é uma coisa que, se eu tivesse feito, eu dizia, óbvio que toda a gente já roubou, porque eu acho que não conheço quase ninguém que nunca tenha roubado, mesmo, a sério, tipo, amigos, pessoas próximas. Não estou a dizer roubar um banco, ok? Não estou lá à Casa de Papel.
mas coisas em lojas, brincos, etc. Pá, eu vi de tudo. Mas já, eu nunca roubei, pá, eu não consigo fazer isso. Eu lembro-me de uma vez, tenho aqui 2 histórias para contar. Uma vez eu estava na Bershka a experimentar uns anéis, que lá está, não davam para tirar do pacote, mas estavam assim para fora, eu conseguia pôr lá o dedo e ver se cabiam. E eu estava a pôr o dedo e o anel ficou, género, soltou-se da embalagem e eu fiquei com o anel na minha mão, ou seja, nem tinha nada, um código de barras ou um alarme, não tinha nada. Eu podia levar para casa, ninguém via. E eu lembro que estava com duas amigas minhas e eu fiquei tipo, manas, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Isto saiu daqui, eu não consigo voltar a pô-lo lá porque aquilo é com aqueles elásticos, já estava rotos, não é? Mas também não quero levar para casa, não consigo roubar, não consigo. E depois já, olha, dei a uma amiga minha que estava lá ao lado e ela levou ela. Mas eu fiquei bem tensa e eu, E outra vez eu estava na Lefties com uma amiga minha e estávamos a experimentar óculos de sol. Havia lá uns a 1€, um fucking euro. E eu fiquei tipo, pá, por 1€ eu compro tudo. Tipo, literalmente tudo o que existe no mundo por 1€ eu compro. E até estava a ponderar, porque 1€, não é? E depois do nada eu pronto, decidi não comprar porque eu fiquei tipo, eu sei que é só 1€, mas para quê? Não é? Aquilo é só mais uma bugiganga que me vai ficar aqui em casa. Consumismo para quê? Aqueles óculos todos feitos de plástico. Finalmente tive esse pensamento, pronto, deixei-os lá. Mas, entretanto, aquilo tem aquelas etiquetas que pendem da haste dos óculos e deve-me ter caído para um saco que eu tinha na mão. E quando fomos a sair da loja, aquilo apitou. E depois veio uma senhora da loja, pediu para nós abrirmos o saco, até porque ela devia ter visto que nós estávamos a experimentar, mas não sei, não deve ter reparado que os pusemos no lugar, não é? E viu lá a etiqueta e eu disse-lhe, olha, peço imensa desculpa, pode ver mesmo o saco todo, não tenho os óculos, a etiqueta deve ter caído quando eu estava a experimentar, mas eu não tenho os óculos. E ela olhou-me com uma cara de dizer, tipo, sai desta porcaria desta loja e não voltes cá. E eu fiquei tipo, ai mãe, tenho que ir à igreja confessar-me o que é que eu fiz à minha vida. Eu juro que eu sou incapaz de roubar. Quer que eu lhe conte a história dos anéis da Bershka? Quer. E eu fiquei tipo mesmo a sentir-me mal, mas por outro lado fiquei tipo, pá, eu estou de consciência tranquila, entendem? E agora lembrei-me de outra história que foi, e acabei de dizer que nunca roubei, mas já fui cúmplice nessa cena dos anéis e noutra, que foi quando fui a Madrid com as minhas amigas e estávamos na Primark, que é das maiores do mundo, ou da Europa, não sei. Nem sei se há Primark, sei lá, fora da Europa, mas pronto. E pronto, enquanto eu fui lá para comprar, algumas amigas minhas foram lá para, sei lá, levar assim umas cenitas no saco, fora as coisas que elas iam comprar, tipo batons, brincos e assim. E nós fomos aos provadores para tirar as etiquetas e para elas poderem levar no saco sem pagar. Pronto, já disse. Podem prender agora, ok? Mas também não vou dizer quando é que isto foi. Fiz uma confissão. Agora há aqui duas. Opa, que são expose meu, mas eu vou dizer porque por acaso não me importo. Eu nunca comi bolo do chão. Isto é uma história engraçada, que foi nos meus 20 anos. Nos meus 20 anos eu fiz um jantarzito, porque eu já não celebrava os meus anos desde os 18 por causa da pandemia. Obriguei toda a gente a fazer teste, todos testaram negativo, graças a Deus. Fizemos um jantar e depois fomos... Eu só fazia anos à meia-noite, então tinha um bolo, tudo bem. À meia-noite cantámos os parabéns, já fora do restaurante, porque na altura até os restaurantes fechavam para aí às 10. E depois estávamos lá a comer o bolo e uma amiga minha pôs-me o bolo na cara. Só que não estava a segurar com as duas mãos, então o bolo caiu no chão. E nós estávamos tipo em terra batida. E o bolo estava praticamente inteiro. E era mesmo bom. Era mesmo bom o bolo. Pronto, e depois
Há um vídeo bem engraçado disso que nunca vão ver na vida, ok? Só pessoas próximas. E, e depois eu lembro que outra amiga minha, ela assim, pronto, né? Uma pessoa já estava assim, alterada. E nós no vídeo a dizer assim, ai, nós limpamos e nós a sacudir o bolo, cheio de tipo pedritas e areia e assim, a sacudir o bolo e a dizer tipo, já vai ficar bom. E pronto, sacudi o bolo, eu sei que fui quase a única que o fez, mas eu continuei a comer o bolo que acabou de estar no chão e deixámos-lo lá no chão, não pegámos nele. E eu comi o bolo do chão. Yeah. E passado para aí 3 horas eu estava com os lábios inchados tipo a Betty do Castelo Branco. Tenho uma foto disso que vocês também nunca vão ver. Eu não sei se foi ter comido o bolo no chão, não sei se foi de outra coisa, não sei, não é? Mas, espero que não tenha sido disso, porque se foi não vos posso recomendar comerem bolo no chão, mas se não foi esse o caso, pá, comam. Sabe bué bem, porque primeiro sabe a mesma coisa, não é? E segundo, top! É uma experiência, estão a ver? Nunca comi sem talheres. Já. Mas acho que só para aí 1 ou 2 vezes. Uma num jantar de curso, porque jabardice, não há outra palavra para descrever. Foi na altura em que estávamos a escolher patrões, caso não saibam, isto é outro tópico que eu vou falar noutra altura, por isso eu não vou explicar agora, mas equivale a padrinhos e madrinhas. Deve ter sido nessa altura e tal, eu tipo, para achar e tal, como sem talheres, burra. Mas antes disso, pá, aí 4 ou 5 anos antes disso, já fiz isso num acampamento, porque também esse acampamento tínhamos escolher uma madrinha ou um padrinho de catequese, entendem? De paróquia, não sei qual é o termo, e tive que comer esparguete à bolonhesa vendada e com as mãos atadas atrás das costas. O esparguete devia estar ótimo, porque é massa e é comida, mas sim, comi sem talheres, sim. Mas, também já comi, por exemplo, iogurte e não esqueci-me de levar a colher, e costumo comer tipo com a tampa do iogurte, tipo dobra, se estão a ver, aquela parte de cima. Mas pronto, acho que foram assim as únicas vezes. Por acaso assim de ir para a universidade, levar marmita e esquecer-me de talheres, eu não me lembro se aconteceu, acho que não, mas se isso já aconteceu, provavelmente eu fui simplesmente ao bar pedir emprestado ou assim, porque nunca me lembro de ter tido uma situação dessas, por isso, top. Eu nunca comi um filete em Paris. Porquê me perguntar? Porquê? Tipo, o que é isto? Não, eu nunca. E porquê em Paris e porquê um filete? É que eu posto... isto é outra história, que é assim... Sempre que nós jogamos ao Eu Nunca, eu tenho os Eu Nuncas mais à toa possíveis. É que nem são aqueles tipo... dirty, estão a ver? Eu digo mesmo... Eu nunca bué à toa, é tipo uma cena que eu me lembro, tipo isto. Comi um filete em Paris, eu nunca comi um filete em Paris. Por isso eu acho que só me mandaram isto por causa de saberem que eu sou esse tipo de pessoa de Eu Nunca. Não sei. Eu sou bué pessoa de Eu Nunca em todos os Eu Nuncas possíveis e todos os temas, ok? Ok? Como se eu precisasse de aprovação, ok? Aceitam-me assim? E o último que eu vou ler é: eu nunca fiz xixi em baixo de uma mesa com a roupa da minha amiga, mais bem que se pôs, porquê? Isto não é justo. Mas para finalizar, para rematar este episódio, isto é uma história que aposto que também não sou a única, mas eu quando era criança, para aí até ter 13, 14 anos, desde que era tipo 6 até essa idade, eu sempre me ria muito, e vou deixar claro que para eu me rir muito nessa altura não era preciso muito, lá está, eu ria-me bué facilmente, do género, quando estava com pessoas que metiam piada, para mim eu ria muito facilmente, entendem? Não é bem rir de tudo, mas normalmente era com pessoas e tipo piadas, pronto. Eu fazia xixi nas calças, mas imaginem, eu não conseguia controlar mesmo. Eu não sei porque é que os meus pais nunca foram ao médico, porque eles sabiam disto. Isto normalmente acontecia quando eu ia à casa da minha prima, dos meus primos. Normalmente porque eles... eu gostava tanto da piada ao meu primo, juro, eu ria-me. Credo, nem era bom pensar.
E sempre que eu lá ia, eu fazia xixi nas calças. Até que eu comecei a ir sempre de leggings pretas, porque assim conseguia mudar para outra coisa e ninguém reparava. Já. Eu era bem inteligente. Prática. Não, estava a usar, era só coitadita, uma criancita. Foi isso, comecei a levar leggings pretas para ninguém notar, porque senão tinha que ou andar mijada, tipo, com um casaco atado à cintura ou com uma camisola bué grande, para ninguém notar também. Ou no extremo dos casos de eu estar tipo pernas e tudo, ter que pedir calças à minha prima, o que para mim era nojento. No entanto, uma vez estava em casa de uma amiga minha, pronto, tipo, somos próximas, tipo, até com os avós e assim, com a avó e assim, e fiz. Nós estávamos debaixo de uma mesa a querer fazer uma partidazita de crianças à avó dela e aos meus pais que estavam lá a falar. Estávamos debaixo da mesa e do nada eu começo-me a rir, tipo, eu acho que foi com a euforia de estar lá, tipo, no momento antes de fazer aquela partida, e começa-se a ver, tipo assim, um riozinho. Ai, eu aposto que quem está a ouvir isto está-se a rir, não sei, mas eu estou-me a rir, e sempre que eu falo disto eu rio-me. Começou-se a ver assim um riozinho por baixo da mesa, tipo a saída de baixo da mesa, e era eu a fazer xixi, e tipo, eu estava vestida com um vestido de uma amiga minha, dessa minha amiga, e depois nós a pôr tipo perfume e aquilo não saía. Foi bem mau, porque tipo, nem eram as minhas roupas, e estão a ver o quão awkward foi a situação. Estão a ver a pessoa que teve que limpar aquilo porque eu tenho certeza que não fui eu. Estão a ver o que é humilhante, tipo, eu ter que admitir, tipo, eu não tive que admitir, tipo, toda a gente percebeu, entendem? Eu já nem me lembro muito bem como é que foi, mas de certeza. Mas estão a ver qual é a humilhação de saberem que foste tu que tu literalmente mijaste o chão com 14 anos. É bem triste. Mas pronto, não tenho mais nada para falar. Para a semana, lá está, não sei se vai ser outro episódio random ou não, verão, porque eu ainda não sei como é que vou fazer esta logística de que ordem é que vou fazer, quais é que são filmes, quais é que são a falar sobre um tema, quais é que são a falar de cenas já estou como hoje. Portanto, espero que tenham gostado, ok? Espero que estas perguntas, pronto, Never Have I Ever no final tenha sido também mais divertido para quem está a ouvir. Espero que tenham uma boa semana, embora nem sabem que dias é que eu vou publicar isto. Obrigada por estarem a ouvir e beijo!